Depois da paz começou a ser construído diversas centralidades com investimentos estrangeiros e parte também dos Estados, e essa é uma delas. Na verdade, essa aqui podemos falar que é um dos ganhos da paz. Eu gosto muito de atacar Angola, mas de vez em quando é bom vir aqui e reconhecer, sim. Estamos perante uma centralidade esta do Lubito, que foi construída ao decorrer do tempo de paz, entre 2017 e 2022. Essa centralidade foi acabada e começou a ser entregue aos sortudos, né? Alguns entraram porque o nome saiu na lista, foram lá concorrer, são funcionários públicos, e outros mesmo tiveram que recorrer a formas mais tradicional, que é comprar ali, dar entrada e não sei quantos. Bom pessoal, essa centralidade aqui é muito grande. É mais ou menos, foi construída mais ou menos numa extensão de mais ou menos ali 290 hectares e que se estende, parceiro, é muito. Tem 3 escolas, 2 primárias e uma secundária, e que na qual já está em funcionamento. Muitas crianças, tanto daqui da centralidade quanto de bairros adjacentes, acabam se beneficiando desta mesma instituição. Carência de professor, mas já está em funcionamento. São escolas muito grandes e tem parques, não sei quantos. Tem iluminação pública, de noite fica tudo iluminado, muito lindo. Energia é pré-paga e tem saneamento básico. Ponto. Essas casas aqui é para família mesmo. T3, tipologia T3, tem mais apartamentos do que vivendas, exatamente, tem mais apartamentos do que vivenda. E outra coisa também interessante é que foram construídas mais ou menos ali 3.000 habitação, né? São 3.000 casas para 3.000 famílias, neste caso, na qual a gente consegue observar, segundo estatística, só essa centralidade do Lubito foi projetada para abrigar mais ou menos 18.000 pessoas. Ao nível da Angola, existem diversas centralidades como essa. Diversas, muitas. Outras mais grandes. A maior dela, que é o maior projeto habitacional da África, é o Quilamba Kiashi. Esse não chega a ser um dos maiores, nem um dos melhores. Porque tem alguns problemas que precisam se levar em consideração e que também podemos observar aqui. Vou falar aqui neste vídeo, mas ainda vou falar das partes boas. Entende? Crianças brincam com mais seguranças, tem pouco trânsito, diminuindo drasticamente ali problemas rodoviários. Isso é muito bom, isso é pertinente. Quando a chuva cai, já que os bairros são todos asfaltados, quando a chuva cai as pessoas têm aquela liberdade de circular aqui dentro da própria centralidade. Isso foi mesmo até lá no fundo, sabes? Isso foi lá até no fundo. E depois termina, neste caso, né? Depois da sequência. Pronto, naquele outro lado também tem, entre as montanhas. Foi construída perto de zonas já habitadas. Aqui era uma zona não habitada, mas foi construída perto de zonas já habitadas. Acabaram se beneficiando com coisas positivas que essa centralidade trouxe, por exemplo, acessibilidade à energia elétrica, mais proximidade de postos importantes como o posto de saúde, a polícia, escolas. Então, basicamente é um projeto habitacional do governo que trouxe benefícios positivos. Benefícios é positivo, né? Mas vamos lá. Trouxe benefícios positivos. Então, querendo ou não, sim, essa centralidade ajuda muitas pessoas e é uma das nossas poucas vaidades que temos aqui no nosso país, desde a paz, entende? Porque a vaidade máxima que temos aqui são as cidades, os centros. Mas os centros já estão a ser inabitáveis por causa dos problemas de saneamento. Já vamos entrar nesse ponto. Problema de saneamento. Então, pronto, até ali estamos. Então, isso beneficiou muita gente, sim, muita gente. Aqui encontramos todo tipo de pessoas. Essas tendas aqui, se para obrigar carro, essas tendas são caras. Não é qualquer um que consiga comprar essa tenda, né? Tem calmaria, tem delinquência de noite, mas quanto o resto está tudo controlado. Algumas pessoas que já relataram que foram assaltadas dentro dessa centralidade, mas são poucas. Podemos pôr em casos isolados. Muitas crianças, muitas delas estão a acabar crescendo aqui, não conhecem outra realidade, só mesmo aqui. E isso é fantástico, né? Porque a gente está conseguindo criar uma nova classe social graças a esses projetos habitacionais.
Ponto. Eu já falei as coisas positivas, tem mais coisas positivas que a gente não mencionou aqui, mas vou falar mais um pouco num outro vídeo, onde a gente vai aqui mencionar todas as centralidades de cada província, falando sobre elas quando a gente começar a visitar. Mas vamos lá, vamos falar das coisas negativas. Coisas negativas. Nem tudo é mar de rosa. Esses bairros aqui são bairros que estão a nascer agora, perto dessas centralidades. Em todas as centralidades você consegue ver bairros ao lado, ao redor, a nascerem mesmo, estamos a falar nascer literalmente. Esses bairros aqui é muito caro também, porque basicamente acaba se beneficiando diretamente de tudo que o governo possa pôr aqui, como internet, em fibra, outros tipos de serviço, TV a cabo, não sei quantos. Esses também acabam se beneficiando porque eles trazem até aqui nessa centralidade que fornece uma segurança e, consequentemente, aqueles também acabam tendo. Então, sim, é muito caro, o terreno ali é muito caro. Vamos lá falar um pouco aqui sobre as coisas negativas que podemos encontrar nessas centralidades que foram construídas ao decorrer desse tempo todo de paz. Vou aqui reforçar. É muito importante a gente também reconhecer coisas positivas que foram feitas aqui na banda. Por mais que são poucas coisas, mas, sinceramente, tem beneficiado pessoas comuns. E isso é positivo, entendeu? Isso é muito positivo. Essas centralidades têm um problema muito, mas muito genérico, que é a questão da água. Existe canalização, intubação, na verdade, vamos falar assim, intubação, não é canalização, é intubação. Existe canalização em todas as casas, em todas as casas, todos os bairros, todas as vielas e tudo, cacete de cambal, tem canalização. E também tem saneamento básico, também tem, mas não tem água, entendeu? A gente sabe, né, que é um bocado complicado por causa dos dejetos, que vai acabar sendo acumulado com o tempo por causa da escassez de água. E a água é muito cara. Por exemplo, aqui na centralidade de Lubito, a água é muito, mas muito cara. E vem com cisterna. E claro, né, as pessoas vivem em apartamentos, não tem aquela pachorra de fazer um tanque no quintal. Porque de conta não tem quintal. Não tem como fazer tanque. E também nas zonas assim, por exemplo, zonas que não foram construídas ali dentro da própria centralidade, não dá para fazer lá um tanque. Então as pessoas são obrigadas a gastar mais para poderem conservar água, como comprar aí, por exemplo, em cada dois anos, comprar um tamborão grande para um prédio inteiro, ou mesmo diariamente carretar água, ou semanalmente carretar água. E buscar, já chegou momentos que foram buscar lá nos bairros antigos para entrar com água na centralidade. Então, sim, é um grande problema que essas centralidades acabam enfrentando. Outro problema é a questão do saneamento básico. Diversas vezes eu já reclamei do saneamento básico ser péssimo aqui em Angola e essas centralidades não ficam de parte. Essas centralidades acabam carregando a herança descomunal da negligência urbanística que o nosso governo tem, ou que o nosso país tem, vamos falar assim, né? Que o nosso país tem. Por quê? Essas centralidades não são habitadas há 5 anos. Talvez 5, né? 2019 até aqui 5. Vamos meter aí uma média de 4 anos. Entendeu? Porque na sua totalidade ainda não está habitada. Tem zonas, tem casas que ainda não estão, não foram entregues, ou já foram entregues, mas não estão habitadas. E então a gente já consegue ver problemas a surgir, questão toda de saneamento. Você anda pelas ruas dessas centralidades, você consegue sentir cheiro de dejeto, entendeu? Ver até, na verdade, você consegue ver canos entupidos, esgotos entupidos, às vezes mesmo a própria população também que tem falta de higiene e às vezes é quando cai chuva. As águas não têm onde ir, entendeu? Então o saneamento básico é péssimo. Lá dentro eu não sei como é, boa parte das casas que eu já entrei é muito organizado, muito higiênico e aquelas pessoas que já têm uma higiene vindo de muito tempo acabam se organizando melhor. Mas não tem saneamento básico funcional e não tem uma manutenção assim periódica, entendes? Alguns instrumentos, alguns equipamentos foram já furtados, por exemplo, aqueles ferros que ficam tapados assim no esgoto, beira-estrada, já foi arrancado, foram vender ou foram pesar. Então são problemas que vão surgindo. Outro problema é a acessibilidade. Existe ainda aquele contorno geral de ter acesso a essas centralidades. A do Lubito, por exemplo, fica muito perto do bairro, está ligada ao bairro. O que separa essa própria centralidade com o bairro, basicamente, é a estrada principal. E essa estrada principal não
beneficia, não goza de uma rotunda ou um desvio sinalizado para ter acesso à própria centralidade. Você vê como é que isso funciona? A gente sabe que na centralidade foi projetado para 18 mil habitantes, mas mesmo assim a gente acaba encontrando problemas de sinalização ao entrar, entendeu? Encontramos problemas de acessibilidade. Então, isso é um problema grave, porque pode causar acidente, uma cisterna de água, canalização. Se tiver ali um trabalho na estrada, basicamente o pessoal da centralidade será condicionado, não poderão circular livremente. Então, isso é um problema. A questão da acessibilidade é um problema. Eu já bati na tecla. Entende? Tem outros problemas que não são tão urgentes assim, mas esses problemas são urgentes. Contudo, eu queria dizer que eu particularmente me sinto muito orgulhoso dessa centralidade, de todas as centralidades que foi construída a nível de Angola, umas que já foram acabadas, outras não foram acabadas. Comboio de problema, mesmo sem problema, também eu me sinto orgulhoso, porque no final das contas é um dos grandes da paz. Entende? São poucas das construções que a gente pode levantar o dedo e falar assim, oh, é nosso. Entendeu? Porque a gente viu do zero. Agora, pode surgir perguntas ali, como por exemplo, Nunda, como é que foi o acabamento? Eu vou repetir aqui. Não teve um acabamento assim plausível. Não teve um acabamento plausível. Essas centralidades, muitas delas foram entregues. Algumas casas ainda estavam em obra. E olha o curioso. Os guias de manutenção, ou os guias de manuseamento dos equipamentos que estão dentro dessa centralidade, como por exemplo o PT para energia elétrica, né? A cabine de energia elétrica, outras também, acabam tendo instruções em mandarim. Quando estragar, quem vai vir lá solucionar? Vai se precisar gastar milhões e milhões de dinheiro para comprar aí um tradutor, ou mesmo contratar um engenheiro chinês à paisana. Entendeu o que está a falar? Me sinto orgulhoso, parceirão. Inscreva no canal, ative essa indicação, não esqueçam de partilhar o vídeo com vocês interessados. Eu sou o Nunda, nos vemos na próxima. Tchau.